Seja bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e eu vou responder agora a dúvida do Johnny sobre função bijetora, sobrejetora e injetora. Ele me mandou através do Instagram aquela questão ali, é uma função do segundo grau. Então, ó, dada a função menos 3x ao quadrado menos x mais 4, de domínio menos 1/6 e infinito e contradomínio os reais. E aí tinha um gabarito e no gabarito falava, letra A, ela é bijetora? Letra B, ela afirmava, né, lógico. Ela é injetora, mas não é sobrejetora? Na letra C, ela é sobrejetora, mas não é injetora? Letra D, ela não é nem injetora nem sobrejetora, né? Então, ou seja, vamos, para a gente enxergar isso, Johnny, fazendo o gráfico é sempre mais fácil, tá? Então, eu vou fazer o gráfico, lembrando que não é uma função do segundo grau qualquer, por quê? O domínio dela não é os números reais. Normalmente, uma função do segundo grau, o domínio dela é os números reais, tá? E aí, quando ela simplesmente, quando ela tem esse domínio, não tem essa restrição, ela não vai ser injetora. Por quê? O que é injetora? Significa que uma função é injetora quando valores diferentes de x dão respostas diferentes para y. Então, numa função do segundo grau, eu tenho em vários momentos, né, por exemplo, pensando nela virada para cima ou até mesmo virada para baixo, eu tenho vários pontos em que coincide dois valores diferentes de x têm uma mesma resposta de y. Então, isso faz com que uma função do segundo grau normal não seja injetora. Porém, essa aqui tem uma restrição no domínio. Então, talvez com essa restrição ela seja injetora. Por isso que nós precisamos enxergar esse desenho, tá? Vamos lá, então. Para fazer o gráfico de uma função do segundo grau, Johnny, eu particularmente procuro o vértice e procuro as raízes, né? E fica claramente qual é o ponto que a função corta o eixo y, e é importante colocar também, sempre é esse C, né? O termo independente. Então, eu já sei que a função encosta no eixo y no ponto 4, né? No ponto de coordenadas 0 e 4. E aí eu vou calcular o vértice e vou calcular quais são as raízes e desenhar, para depois concluir se a função de fato é injetora, é sobrejetora, e se for injetora e sobrejetora, então ela é bijetora, e vamos lá então. Então, primeiro, vou calcular então as raízes, porque eu vou precisar do delta para fazer o vértice, então eu já faço o delta primeiro com as raízes. Então, lembrando que para achar as raízes, que são os pontos onde a função corta o eixo x, eu vou fazer delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois Bhaskara, tá? Então, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando, Johnny, que nosso a é o que fica na frente do x ao quadrado, portanto é menos 3. Nosso b é o que fica na frente do x em quadrado, portanto ali menos 1. E o nosso c é 4, que é o termo independente. Então, vai ficar b ao quadrado, nosso b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 4. Então, nosso delta vai dar 1, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Então, delta dá 49. Ótimo, deu um número que tem raiz quadrada exata, significa que, e claro que positivo, também significa que eu tenho duas raízes reais diferentes e inteiras, né? Então, vamos para a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, aqui pra gente vai ficar menos o valor de b, que é menos 1, então menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Certo? Então, vai ficar aqui pra gente. Menos com menos vai ficar mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. Dividido por 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, as raízes que a gente vai ter vão ser 1 mais 7, 8, dividido por menos 6. Isso aqui dá menos 4 terços, né? Se a gente simplifica por 2. E 1 menos 7
sinais diferentes subtrai, então, e põe o sinal do maior, então menos 6 sobre menos 6, o que vai dar 1. Então, as raízes são 1 e menos 4/3. E vou achar agora o vértice. O vértice, ô Johnny, a fórmula para achar o vértice, né, para achar o x do vértice, né, o vértice é um ponto que tem o x e y. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, para a gente aqui vai ser menos, o valor de b é menos 1 sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Isso é 1 sobre menos 6, menos 1/6. E o y dele vai ser menos delta sobre 4a. A fórmula do y do vértice é com delta, menos delta sobre 4a. O delta deu 49, nós fizemos aqui, ó. Então, menos 49 dividido por 4a. 4, nosso a, ó, menos 3. Então, é menos 49 dividido por menos 12. Menos com menos é mais. 48 dividido por 12 dá 4. Então, 49 dividido por 12 dá 4 e pouquinho, tá? Na verdade, vai dar 4,0822222. Como a gente não precisa do valor exato, a gente só precisa enxergar o gráfico, eu vou arredondar para 4,1, só para a gente enxergar a ideia do gráfico, tá? Então, 4,1 é o ponto em questão. Aí, Johnny, o que a gente vai fazer aqui agora? Preciso enxergar o gráfico. Vou fazer aqui no cantinho. O gráfico, então, ele vai passar o vértice dele é o ponto menos 1/6. Então, vamos colocar que o 1 esteja aqui, né? O menos 1 do x seja aqui. Menos 1/6 é aqui pertinho do zero, né? O zero seria aqui. Então, aqui é menos 1/6. Então, menos 1/6 é o x do vértice e 4,1 seria o y do vértice. Então, vamos falar que aqui seria 4,1, tá? Claro que é aproximadamente, tá? É 49/12, na verdade. Então, aqui, ó, tem o nosso vértice. A gente sabe que pelo A estar negativo é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá. Eu sei que ela encosta no eixo Y no ponto 4. Sempre eu sei. Então, a parábola vai tocar o eixo Y aqui bem pertinho do vértice, no ponto 4. As raízes são 1, então vou colocar aqui, ó, 1, ou seja, a função passa pela raiz, 1 e menos 4/3. Menos 4/3, quando eu divido 4 por 3, dá 1,333. Então, menos 4/3 está aqui, ó, né? Depois do menos 1. Então, menos 4/3. Então, aqui seriam as raízes. Porém, para esta função, o domínio não vai pegar aquela segunda raiz. Repare, o domínio começa de menos 1/6 até o infinito. Ou seja, a função só tem os valores de x a partir de menos 1/6. Então, ó, olha o menos 1/6 aqui, ó. Então, é como se fosse para cá, ó. Essa parte para cá, ó, que deveria existir, não entra na nossa função. Não está no domínio, né? Ó, o domínio é de menos 1/6 a infinito, que é o que eu comentei. Quando eu tenho, ó, repare, a função do segundo grau toda, eu tenho dois valores diferentes de x que têm uma mesma resposta para y, o que torna as funções do segundo grau não injetoras. Mas, nesse caso, a função, olha, repare, menos 1/6 é justamente o x do vértice e é onde o nosso domínio começa. Então, é como se fosse assim, a função do segundo grau é simétrica. Eu estou pegando metade dela. Então, ó, nós estamos pegando só metade, a partir do vértice, Johnny. Então, se eu estou pegando a partir do vértice, repare, a função é só essa parte aqui, é claro que é infinita, né? Vai descendo aqui toda a vida. Então, nesse caso, a função ela é injetora, sim. Por quê? Qualquer valor de x diferente vai me dar uma resposta para y diferente. Então, se eu pego um x aqui, ó, a resposta dele tá aqui.
Se eu pego um x aqui, ó, a resposta dele está aqui. Se eu pego um x aqui, ó, a resposta dele estaria aqui para baixo. Então, essa função, ela sim, ela é injetora, pois cada valor de x me dá uma resposta diferente. Então, eu não tenho dois valores diferentes de x que dão a mesma resposta. Então, ela sim é injetora. Segunda coisa, Johnny, sobrejetora. O que é sobrejetora? É que não sobram elementos no contradomínio, tá? Não sobram valores de y que não sejam imagem de algum valor de x. E essa função sobra, então ela não é sobrejetora. Que é o seguinte, a função ela começa aqui ó, no y 4,1 e ela vai infinita aqui para baixo. Então os valores de y aqui abaixo, todos são usados, Johnny, ó. Todos aqui são imagem de algum valor de x. Porém, os y que estão acima do 4,1, eles estão no contradomínio, porque ó, o contradomínio nos reais, ou seja, né, tanto para cima quanto para baixo, qualquer valor real poderia ser imagem de algum x da minha função. Então, esses valores aqui para cima não representam imagem de nenhum valor de x. Portanto, a função não é sobrejetora. Uma função sobrejetora é aquela que não sobra elementos no contradomínio. Como essa sobra, ela não é sobrejetora. E bijetora, toda função que é bijetora, ela é obrigatoriamente sobrejetora e injetora. Como essa função não é sobrejetora, ela não é bijetora. Então, a resposta para a sua questão, eu esqueci se a letra B, eu sei que está pelo seu gabarito. Ela é injetora, porém não é sobrejetora, tá ok? Então, um super beijo, Johnny. Tchau, tchau.